Luz azul. Essa é o grande, vamos dizer assim, a grande novidade, né, na discussão das redes sociais, na discussão da internet, enfim, nos congressos médicos, tal. A luz azul passou a ser uma coisa assim muito em voga, muito importante. E luz azul, ela não é azul, tá? Ela é branca. Ok, então vamos entender agora algumas coisas, que é isso que é difícil a gente entender. Espectro de cor, azul, vermelho, branco, tá? Verde, cinza, preto, ou seja, da cor, as cores é uma coisa. Espectro de cor é uma coisa. Espectro de luz é outra coisa, tá? Comprimento de onda é outra coisa. Então é muito mais complexo. E o que vocês escutam mais falar hoje, tá? É o UV. Na realidade, até hoje só se escutava falar sobre ultravioleta. Ah, minha roupa é UV, tem protetor UV. Meu protetor solar tem protetor UV. Meu óculos de sol tem protetor UV. Perfeito. Tá ótimo, nós temos que realmente proteger e nos protegermos da luz ultravioleta, tá? E aí nós temos dentro da luz ultravioleta, tá? Nós temos alguns espectros de luz ultravioleta que depois nós vamos falar. Bom, seguindo a luz ultravioleta, depois nós temos aqui a chamada luz azul visível de alta energia. O que a luz ultravioleta ela é nociva, tá? Ela é nociva para nós, no caso que aqui eu estou falando de oftalmologia, tá? No caso, ela é nociva principalmente para o nosso cristalino e para os nossos pterígios, tá? Então nós temos o pterígio, que é aquela pelinha que o pessoal fala que cresce nos olhos, tal. Então nós temos o pterígio, ela é estimulada pelo UV, e nós temos também a catarata, que todo mundo tem medo de catarata, tal. A catarata, ela é acelerada, ela tem uma interferência direta, ela sofre, o cristalino humano sofre uma interferência, porque o comprimento de onda ultravioleta, ele para até o cristalino, então ele tem uma ação direta no cristalino. Bom, catarata, nós sabemos que a gente pode intervir nela, o pterígio a gente pode operar, a catarata você opera, quer dizer, é um problema? Claro que é um problema, mas é um problema, vamos dizer assim, que a gente tem como resolver. Por que então a luz azul visível de alta energia passou a ser tão, uau, eu sou mais importante que a UV? Não é que ela é mais importante, porque essa luz aqui, esse espectro de luz aqui, ele é extremamente agressivo para uma estrutura dos nossos olhos, chamada retina, tá? E principalmente ela agride justamente uma área da retina que é a mácula, o epitélio pigmentado da retina. Então essa luz azul nociva de alta energia, tá? Essa luz visível de alta energia, ela vai afetar uma estrutura importante que é a retina. Qual que é o problema da retina? Nós não conseguimos operar uma retina. Você não tem como operar a retina. A retina é uma estrutura que você não tem como consertar. Ou seja, quando nós alteramos essa estrutura aqui, quando você tem a incidência da chamada luz azul visível de alta energia, ela não para no cristalino, ela não tem barreira aqui. A barreira dela seria aqui na nossa mácula, tá? Que é essa estrutura aqui. E quando você tem lesões maculares, lembrando lá da DMRI que eu comentei, tá? Você tem a interferência de quem? Da luz visível de alta energia. Agora que eu estou falando com vocês aqui no estúdio, tá? Eu estou de cara com um monte de LED ali na minha frente, tá? Por quê? O LED, por que eu vou falar do LED? Porque o diodo eletroiluminescente é o maior emissor de luz azul visível de alta energia. Então, voltando naquele quadro que a gente tem os espectros de luz, tá? A gente vai entender uma coisa importante, tá? A luz azul, que é chamada luz azul, que ela é branca, tá? Ela sempre existiu, nós sempre convivemos, ela não é uma descoberta agora, tá? Ela sempre esteve no Sol. Então, o Sol era o maior emissor da chamada fonte primária de luz. Ele é a fonte primária, tá? Ele emite de todo o seu espectro de luz, que vai até o infravermelho lá, tal. O Sol emite de 25% a 30%. Ele é a fonte emissora de 25% a 30%. E olha só, o LED, olha o que ele faz, ó. 35% de todo o comprimento de onda da luz do LED, ele vai no luz azul visível de alta energia, que é justamente essa luz aqui, que é o violeta. Aí vai falar, pô, mas é azul, é violeta, é branca. Na realidade é o que a gente chama de espectro violeta, tá? E ele tem alguns picos, tá? Que a gente pode dizer assim, o pico ruim, que é o 435 nanômetros, que é justamente aquele comprimento de onda que vai atingir as estruturas da retina, e você tem um problema com essa luz azul visível de alta energia, que é a boa, nós precisamos dela.
Ou seja, quando alguém te propõe alguma barreira, algum filtro, alguma coisa, ele não pode bloquear 100% essa luz azul. Por quê? Essa parte boa aqui do comprimento de onda da luz azul é que controla, é o que nos estimula, é que controla o chamado ciclo circadiano. Tá? E por que então está tão em moda falar de luz azul? Por quê? Aonde está justamente essa luz azul? No LED, e onde ela está? No nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador, nesses holofotes aqui que ligaram nos meus olhos, tá? Eu estou sendo estimulado com essa chamada luz azul visível de alta energia, extremamente agressiva, tá? E que hoje se descobre que ela não só é agressiva para os olhos, mas para a nossa pele. Mas eu não vou falar de pele aqui porque não é minha especialidade. Mas entendendo que esses equipamentos eletrônicos, tá? É que isso é que nós vamos focar um pouquinho mais para frente. E olha só as nossas lâmpadas incandescentes. 3%. Elas emitiam já um pouquinho de luz azul visível de alta energia, mas só 3%, tá? Elas eram muito inocentes e não tão eficientes também, tá? Falando um pouquinho da luz UV, eu vou mostrar um painel para você, porque muita gente faz confusão entre UVA, UVB, UVC, né? Então nós temos dentro do UV basicamente três espectros. O UVC, tá? Que vai de 0 a 280 nanômetros lá na escala, o UVB, tá? E o UVA. Tá, ok? Então nós temos que estar muito atento normalmente ao UVA, tá? Porque ele é que mais atinge os nossos olhos, tá bom? Ele é que chega na nossa camada. O resto, tá? Que tá aqui, ó, o UVA. Porque esses dois aqui, eles vão parando, camada de ozônio, eles vão se perdendo quando eles vão entrando, tá? No caso das luzes, não, né? Mas eles, na realidade, eles têm pouca ação. O nosso maior problema é o UVA. Tá? Então, ultravioleta não é a mesma coisa que luz azul. Isso é um conceito que está sendo muito confundido e, infelizmente, por muita gente faz confusão. Eu te dou um protetor UV 100%. Legal, é 100% UV, mas ele não é para te bloquear isso aqui, ó. Ele não segura a chamada luz azul, tá bom? E aqui, olha só, luz azul, a chamada luz azul danosa, tá? Que sai aqui mais ou menos do 380, na realidade seria um 400, tá? Aquela limite ali, e vai a 440 com um pico de 435, tá? Importante entender isso aqui porque é o seguinte, ó. Muita gente fala assim, ah, doutor, mas agora eu ligo o computador lá, a tela fica amarela e eu estou protegido. Eu ligo o tablet e tal, eu estou protegido com a luz amarela do tablet lá. Na realidade, o comprimento de onda, tá? Aquela radiação, ela continua chegando da mesma forma e na mesma intensidade. E o que você diminuiu foi contraste. E lembra que eu falei de cor, não tem a ver com luz, com o comprimento de luz? Cor, espectro de cor é uma coisa, comprimento de luz é outra, tá bom? Então, isso a gente tem que entender. E a chamada luz azul benéfica, tá? Que sai lá do pico depois dos 440 e vai embora, 465, é pico máximo dela é 480. Essa luz é importante. Por quê? Quando a gente fala de luz azul, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o uso dos eletrônicos, e assim, eu posso dizer para vocês, junto com a doença do olho seco, que eu falei que é 80%, eu acho que se eu somar dá 160%, porque os outros 80% junto vem a queixa de uso do eletrônico. Papai, mamãe, adolescentes, uso excessivo do eletrônico. E por que isso está tão na moda, né? Novos estudos agora comprovando, tem um americano agora, um estudo americano fantástico que saiu, tá, em dezembro de 2017, e que comprova que a interferência do uso excessivo de eletrônicos, tá, não só também pela luz azul, mas pelo hábito, tá, mas no caso da luz azul que eu quero chamar a atenção para vocês, tá, provocam alterações muito graves de insônia, cognição, desempenho, tá, você perde as funções de criatividade. Essas alterações estão, assim, diretamente ligadas à emissão dessa luz azul. Por quê? Ah, mas sempre existiu? Sim, mas eu tinha contato com ela em um determinado período do dia, em algumas horas, inclusive, né? Hoje não. Hoje nós passamos, eu posso dizer, se bobear, quase 18 a 20 horas por dia, porque tem gente que abusa do negócio, tá? E passa o dia inteiro diretamente relacionado, em contato, tá? Aqui tem uma foto ilustrativa que eu achei bem bacana, né? A gente sai e vê os papais dando tablet, celular para a criança ficar quietinha e tal. E isso aqui parece uma foto inocente, né? Simpática. O que se achava que esses eletrônicos iriam estimular o desempenho cognitivo e tal, pelo contrário.
Hoje, nesse estudo mais moderno, mostra que você está tendo inibição do córtex, está tendo inibição da criatividade, tá? Então, insônia, e que a gente brinca que depois vira uma zumbilândia, né? Porque no dia seguinte o sujeito não produz nada, ele fica sonolento e tal. E aí ele se reestimula com essa luz e tal. Então, isso é muito importante a gente entender. Por que está tão em moda falar de luz azul? O ideal é o quê? Você se proteger. A indústria não vão abrir mão do LED e a gente começa a concluir isso, porque ele é realmente eficiente. Essas imagens que eu consigo jogar vocês na tela aqui, né, bonito tal, é tudo LED. Ele é eficiente, ele é barato, aqui eu estou com os refletores sem esquentar, quer dizer, tudo isso ele emite pouco calor, ele tem suas vantagens, realmente tem. Só que, o que nós temos que fazer? Nos proteger. Nós é que temos que nos prevenir contra essa luz azul visível de alta energia, tá? Por quê? Esperar que alguém vai criar algum mecanismo protetor não tem. Então, o que a indústria está correndo atrás? Nós temos algumas maneiras de fazer isso, ok? Através, hoje, já existem lentes para óculos que conseguem separar o joio do trigo, né? Quer dizer, bloquear o que não interessa e deixar passar a chamada luz azul boa. Isso já existe, tá? Existe no Brasil, inclusive. E também, tá? Existe através, a melhor, na realidade, as duas formas são, na realidade, sinérgicas, né? Mas a suplementação e aquela coisa que nós falamos da dieta, tá? Que é muito interessante. Então, se a gente entender isso aqui, tá? A gente vai entender o seguinte, que essa substância, então, que são as queridinhas, como eu já falei em outros programas, luteína e zeaxantina, tá? São duas substâncias altamente antioxidantes e elas têm um efeito protetor macular muito importante, tá? Eles ficam, olha só, são os únicos nutrientes depositados no nosso corpo no olho, tá? Quer dizer, eles têm uma alta concentração justamente aonde? Na mácula, mais do que no cérebro, tá? Então ela é um aliado na nossa proteção contra essa chamada luz azul visível de alta energia. Alto poder antioxidante, capacidade de absorver a luz, enfim, ela tem uma série de vantagens então, em relação à proteção. Então, quando falamos de proteção hoje, né, de luz azul visível de alta energia, tá? Óculos de proteção, sim, óculos com bloqueadores, sim, e dieta na outra ponta, suplementação, tá? Com fatores de proteção e detalhe, o abuso, né? Regular um pouquinho o uso, né, dos seus filhos, os adolescentes que ficam lá o tempo todo em uso dos eletrônicos e tal, de uma forma extremamente exagerada, à noite principalmente, passam a noite olhando o tablet e numa distância muito próxima dos olhos e tal. Esses efeitos, inclusive, não relacionados à luz azul, mas o usar os eletrônicos muito próximo também tem um outro efeito, que um dia nós vamos comentar numa próxima aula a respeito sobre a miopização do planeta, né? O mundo hoje vive, estamos ficando todos muito mais míopes, tá ok? Então vamos entender bem esse conceito, tá? Ultravioleta é uma coisa, luz azul visível de alta energia é outra coisa.